combater essa desigualdade que você fala na questão do ensino, você acha que isso tem a ver com uma distribuição de recursos? Porque você vê um investimento absurdo ali no ensino superior, né? E pouco investimento no ensino de base, né? Esses números são reais aqui no Brasil hoje. Você acha que a gente não deveria inverter essa pirâmide, a gente investir muito mais no recurso de base e deixar esse ensino superior ali, tentar igualar isso para que a gente tenha uma base forte, né? E diante de todo o cenário agora de mudança, de tecnologia, a gente reformular esse ensino superior? O que você acha? Com certeza, concordo plenamente, porque quando você abre a porta da universidade, que é ótimo, as pessoas vão poder ter uma faculdade, se graduar, mas você acaba recebendo alunos despreparados, você tem aí uma dupla exclusão, porque a Sim. pessoa já foi aos trancos e barrancos, e aí ela chega na universidade e fala: realmente isso aqui não é para mim, não estou conseguindo acompanhar, não tenho nem como pagar meus estudos, o livro didático, a moradia para ficar perto da universidade. E aí a pessoa acaba desistindo. O problema do nosso ensino começa lá atrás. E se você quiser ir bem lá atrás, sabe onde é que está o início de tudo? Nas creches e nas pré-escolas, por incrível que pareça. Porque hoje a gente sabe, nos estudos educacionais, que é nesse momento que a cabeça começa a se formar, que as primeiras relações com o aprendizado, as matérias, o conhecimento, você pode ter experiências positivas ou negativas, você pode ter uma expansão da sua capacidade ou, ao contrário, pode ficar embotado, né, perder a criatividade, perder tudo. E o Brasil enfrenta um problema seríssimo, porque, embora seja obrigatório que as crianças estejam matriculadas na pré-escola, não tem vaga para todo mundo. Então, Verdade. aí já começa o primeiro problema. Segundo, você tem em muitas escolas o professor pouco preparado para trabalhar com educação infantil, porque são os salários mais baixos. Então, só vão, muitas vezes, entrar nesse ponto. Não, pessoa vou tirar. São salários mais São os baixos. salários mais baixos. Então, você tem que valorizar essa etapa do ensino. São dos professores mais importantes, aqueles que vão iniciar a formação do aluno. E o professor, para mim, é a profissão que tem que ter mais valor, porque ele forma todas as outras profissões. Ele forma o engenheiro, o advogado, e o professor fundamental, eu acho que tem que ser o cara mais bem valorizado. Claro. Quando você pega esses países de alto desempenho, por exemplo, no Oriente, vamos pegar o Japão. Você sabe que os melhores professores são homenageados no Sim. Japão, em nível nacional. Na Coreia do Sul, os professores que lecionaram para os alunos mais bem colocados, eles chegaram a passear em carro aberto na cidade para serem aplaudidos pela população, mais ou menos como se fosse a seleção brasileira, né, quando ganha, o Sim, time sim. que passa lá todo. Lá é com os professores. E aqui no Brasil ele é espancado, né, pelo aluno. O pior é isso, que está aumentando o número de casos de violência contra E professores. eu acho que isso tem uma questão também da base, do princípio, porque o aluno que levanta uma mão para o professor, ele perdeu totalmente o senso de respeito ali, de medo, né? Provavelmente esse aluno levantou a mão para o pai ou para a mãe também dentro de casa, então se ele faz isso com o pai e com a mãe, com certeza ele vai fazer na escola com o professor, é uma tendência. E eu acho que se colocar o professor numa situação de respeito, né, um rigor em cima disso, se o cara levantar a mão para o professor, ele vai sofrer duras consequências, eu tenho certeza que isso pode mudar, porque a sensação de impunidade eu acho que pode fazer isso, não é isso? É isso, a educação começa em casa, Sim. isso aí não tem dúvida. E aí os pais precisam colocar na cabeça dessas crianças, desses filhos, que o professor é uma figura importantíssima para o desenvolvimento deles e que os pais são parceiros do professor, que eles acreditam no professor. O que acontece muitas vezes? O aluno chega em casa com uma nota ruim e o professor vai lá na escola e fala: como é que meu filho tirou essa nota? Quem é esse professor para reprovar o meu filho? Eu já vi casos, por exemplo, o professor tira o recreio do aluno porque ficou perturbando na sala, indisciplinado, etc.
E a mãe resolveu, a mãe advogada, entrar na justiça contra o professor por humilhação da criança. Então, aí você vê uma certa inversão dos valores. Claro, o professor não deve humilhar crianças, nem ser agressivo, nada disso, isso é óbvio. Mas quando o aluno começa a ver que o pai ou a mãe podem protegê-lo diante de outra autoridade, e mais, que a sociedade toda não valoriza o professor porque ganha pouco, porque não tem plano de carreira, porque é uma profissão hoje em dia de passagem, que muita gente fica lá, mas estudando para ir para outra profissão que pague mais. O que inconscientemente esse aluno pensa? Ah, esse profissional não vale nada, então eu vou dizer como é que a banda toca. Isso é o pior que pode acontecer, porque a sala de aula ela pode estimular o protagonismo do aluno, ou seja, ele tem que se posicionar, participar, apresentar coisas, etc. Mas a sala de aula tem um líder, e esse líder é o professor.